participa desse ano, e aí que vem essas novas contribuições em relação ao estudo da área de educação, como eu falei, né, eu fui convidada por essa empresa para desenvolver modelos e serviços, produtos ligados à inovação. Então a gente parte, hoje a educação não é uma tendência, não estamos inventando nada, né? Estamos copiando muito que já está desenvolvido. Recentemente, em maio, eu estive em Boston, eu fui para um curso no Babson College sobre o ensino do empreendedorismo. Foi um curso bastante interessante de uma semana, é um programa que é bastante conhecido, Edmilson mesmo conhece bem. E o Babson College é um instituto, né, um college mesmo, assim, tem uma visão muito ampla já de metodologias ativas. Eles aplicam isso no seu dia a dia, né, nos cursos para empresários ou dentro da própria instituição. Então hoje o Babson tem 2.000 alunos na graduação, 1.000 na pós-graduação, e eles só têm um único curso, que é empreendedorismo, mais nada, né? Eles utilizam várias técnicas de metodologias como Peer Instruction, PBL, TBL, Design Thinking também é considerado uma metodologia ativa para desenvolvimento de projetos. E além dele, também visitei o grupo do professor Eric Mansur, que é de Harvard. Harvard construiu recentemente um laboratório de metodologias ativas específico para trabalho de metodologias ativas. Eu acho até que eu tenho uma foto, não sei, eu tenho aqui nesse computador, mas agora não consigo achar rapidamente. É um laboratório de 8 milhões de dólares, né, que é fora de qualquer realidade nossa brasileira construir isso. Mas é um laboratório em que eles trabalham, eles unem muita tecnologia, né, o ensino híbrido, de forma geral. E essa tecnologia, o que é importante nisso tudo, é um pouco da quebra desse paradigma, de que hoje a educação precisa evoluir. Não dá mais para a gente ficar pensando na sala de aula. É claro que existe um contexto, uma infraestrutura, todo um mecanismo que está por trás disso, que é uma realidade bem diferente de uma realidade americana, né, a nossa realidade brasileira. Mas é justamente a gente esquecer um pouco essa questão da aula expositiva, onde o foco está no professor, no ensino e no aprendizagem mais passivo, né? E tratar de uma aula interativa, né? Onde a gente aprende fazendo, o foco passa a ser o aluno e o aprendizado, e o aprendiz ele é totalmente ativo. Então, no Babson College, a experiência já foi muito rica nesse primeiro momento, porque para a gente chegar lá para esse curso, sinceramente, eu levei 2 semanas imersa em artigos, em materiais que eles enviaram, e eu não consegui dar conta, né? Mas isso é um dos pressupostos para você utilizar metodologias ativas, é que o aluno ele chega em sala de aula já com algum conhecimento daquilo que vai ser discutido, que vai ser dado, que vai ser colocado. Por que isso? Porque hoje em dia a gente já tem que começar a abrir um pouco a cabeça, pensar um pouco fora da caixa, né? Que aliás é o slogan do Museu de Ciência de Boston. Tem um joguinho da velha, não sei se você chegou a ver quando esteve lá, tem um joguinho da velha e tem uma peça fora do jogo da velha, né? E aí ele diz, né, outside the box, think outside the box, né? Então hoje é entender que a aprendizagem é o fim e é o começo de todo esse ciclo. A gente ainda está nesse estágio onde a gente pensa que o conteúdo é o fim, né? A gente quer porque a gente tem um plano de aula a cumprir, a gente tem avaliações a fazer no final, que precisa ter um reconhecimento de MEC, né, tem toda uma infraestrutura em torno disso. Então a gente tem aquela necessidade de passar conteúdos, mas hoje em dia a gente sabe que muito mais importante do que isso, a gente está passando competências para os nossos alunos, está desenvolvendo para ele, dar uma facilitação para ele adquirir certas competências, porque a aprendizagem é algo individual, não é algo que é construído, né? Eu aprendo aquilo que eu tenho condições de aprender ou que eu estou motivada a aprender. Cada um aqui aprende de uma maneira diferente. Hoje, quando sairmos dessa reunião, cada um vai ter uma visão diferente do que está levando daqui, né?
E, além de tudo, a aprendizagem é uma espiral, né? Nonaka já falava isso há muito tempo. O que eu aprendo hoje, às vezes, só vai ser ressaltado daqui a muito tempo, daqui a alguns anos, né? Que eu vou readquirir esse conhecimento. Então, hoje a metodologias ativas, ela vem dentro desse novo perfil, desse paradigma, né? Onde a aprendizagem é fim, conteúdo é meio, para isso utilizamos atividades. Atividades são os caminhos para se tocar. Então, Confúcio já dizia isso, né? Há muitos e milhares de anos. Conte-me, eu esqueço, mostre-me, eu me lembro, deixe-me fazer que eu compreendo. Aí é que vem toda essa experiência que Edmilson também viu nessas escolas, e eu visitei também uma escola muito boa de ensino correspondente, né, a ensino fundamental e médio na Califórnia, chamado High Tech High. É uma escola que ela é uma escola de capital misto, quer dizer, ela tem uma finalidade pública, mas na verdade ela é subsidiada por doações, é a própria comunidade que mantém. Então tem 3 escolas dessas na Califórnia, e os alunos, quando você chega na escola, a sala de aula são sofás, mesas redondas, não existem cadeiras assim. Entre as paredes são vidros, entre as salas, que a pessoa possa, né, compartilhar, ver o que está acontecendo na outra sala. As crianças com 6 anos de idade já estão com serrote e martelo na mão, fazendo. Desde o princípio, tudo que eles aprendem é através de metodologias ativas, é fazendo. Nada está em palestras ou qualquer coisa similar. O professor, ele não é dono do conhecimento, ele é apenas um facilitador, ele é um condutor ali em sala de aula. E essa escola é um modelo hoje nos Estados Unidos, né? Nessa visita que eu fiz, eu tive a possibilidade de ver uma técnica aplicada que é chamada Deep Learning, e é uma sala de aula bem interessante, que é uma mesa redonda, como se fosse de reuniões, né? Aquela mesa de escritório de reuniões, no meio inclusive tem plantas, que ela é vazada, e o professor, os alunos chegam lá sem nada, sem nenhum material na mão, nem um lápis, nem uma caneta, nada. E eles entram e o professor, ele dá um poema muito difícil, tipo um Shakespeare, uma coisa bem complicada. E os alunos têm um tempo, claro que eles fazem um acordo antes, toda a metodologia ela é subsidiada por acordos pré-estabelecidos, coisa que às vezes a gente também já usa aqui muito no curso de administração, né? Como é o acordo, como é que vai ser a avaliação, como é que vai ser isso, né? Só que o acordo deles é um acordo muito mais de comportamento e atitude, porque a gente hoje tem, dentro dos estudos da educação, a competência ela é formada por atitudes e valores, né? Então, os alunos e nós, enquanto alunos, professores, nós temos valores pessoais adquiridos, né, durante a nossa vida. Nós temos atitudes, e isso é que pode levar à geração de determinadas competências, né, desenvolvimento de certas competências. Então, eles chegam na sala, sem nada na mão, o professor dá um poema, eles têm esse acordo, diz assim, fale quando quiser, seja espontâneo, era uma das frases. Outra era... mas fale quando você tiver certeza do que você está falando. Não, quer dizer, não fale abobrinhas, né? Não abra a boca para dizer besteira. E aí vai um monte de regrinhas básicas, mas todas ligadas ao desenvolvimento da competência comunicação. Né? Bem, e aí o professor distribui, eles têm um tempo para ler, e depois eles começam a argumentar. Então, o trabalho também é da competência argumentação. Como o indivíduo tem condições de aprender a argumentar. E o professor, ele vai sendo um facilitador nesse processo. Quer dizer, o objetivo ali não era entender Shakespeare. O conteúdo não era esse. Era chegar à aprendizagem, ao desenvolvimento de competências. Né? Então, é uma outra ideia do que é educação. É algo que aqui no Brasil já está tendo... eu não vou me alongar mais, porque eu acho que já falei demais. Já está tendo alguns modelos, exemplos, por exemplo, a Unisal, em Lorena, é uma faculdade que hoje está sendo modelo. Eles, inclusive, acabaram de implantar um laboratório de metodologias ativas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Direito, né? Aqui, ó, o laboratório da Unisal.
Eu fui para a inauguração desse laboratório, inclusive agora hoje a gente faz parte de um consórcio chamado LASPAL, que é ligado a Harvard, a esse grupo de pesquisas de Eric Mansur. Nós da ADRI estamos nesse laboratório, tem várias universidades federais, brasileiras, privadas, e a Unisal é um dos carros-chefes desse processo. Então, hoje, dentro desse laboratório, já estão sendo dadas aulas de Direito, de Engenharia, que é o forte deles lá em Lorena. E... Engenharia também? Engenharia. E Direito, imagine, duas áreas que a gente não imagina nunca que tenha flexibilidade para isso. Desculpa, eu tinha prometido para mim também falar, mas eu vou falar um pouquinho. Eu consigo ver um monte de gente discutindo assuntos inerentes à disciplina Direito, sentado nessas mesas. Mas quando se fala de engenharia, para mim é surpresa. Sabe, quando alguém vai falar de desenvolvimento de testes, de fórmulas e coisas voltadas à engenharia, algum estudo bem... Eu não consigo ver os caras sentados nessas mesas aí discutindo isso. Porque existem metodologias que podem ser aplicadas. Por exemplo, o peer instruction, né? Eles conseguem trabalhar em dupla, eles fazem uma avaliação, uma pré-avaliação, porque uma das questões muito importantes das metodologias ativas é o feedback imediato, porque você tem condições de recuperar a aprendizagem ainda em sala de aula, quando você tem. Então, para isso existe uma certa tecnologia, como o e-clickers, né? Ou então próprios aparelhinhos, os clickers. O e-clicker, você hoje pode baixar um aplicativo pelo Mac, né? Na Apple Store, e ligar uma rede de 128 pessoas. Fazer uma redezinha aqui e todo mundo de um celular, né? Ou de um iPhone, ou de um computador, tá mandando. A gente já viu isso, com certeza, vocês já devem ter visto em alguns eventos que querem respostas imediatas, avaliações. Aquilo são chamados clickers. Então, depois que eles fazem por exemplo, o professor faz algum desenvolvimento de algum projeto ou alguma coisa na área de engenharia, certo? Eles discutem isso em dupla. Depois dessa discussão em dupla, eles marcam tipo um gabarito, né? Algumas questões. Depois disso, esse gabarito vai ser exposto nos telões, os resultados finais de cada dupla. E aí as respostas corretas, no final. Quem teve erro, né? Existe uma nova possibilidade de rediscussão. E aí o professor entra como facilitador para ver aonde a aprendizagem não foi bem alcançada ali. É claro que os alunos já devem ter vindo, estudado de casa, lido alguma coisa, né? Preparado para isso. Depois que eles fazem isso, eles discutem em grupos maiores. E aí que vem a questão da formação das redes para o desenvolvimento do conhecimento. E aí eles fazem novas avaliações. Só que essas avaliações, elas têm uma pontuação com pesos diferenciados para as avaliações em dupla e avaliação em grupo. E eles têm todo um joguinho, tipo um game, que vai associando e depois dá uma nota final a eles. E aquela nota é a nota que ele leva para casa. Agora, entre você estar trabalhando em dupla e depois em grupo, o aluno pode sair, pode ir para fazer várias coisas fora da sala de aula, discutir, porque isso faz parte da aprendizagem. Depois eles retornam para a sala de aula novamente e o que a gente quer não é saber a nota final, mas é se realmente houve uma maior aprendizagem ou não. Então existem metodologias que são possíveis sim de trabalhar, e não todas, mas algumas sim. E uma das premissas básicas seria você trazer algum conceito já anterior. Isso. Então, partindo sempre dessa premissa. Exato. Porque se eu não li nada sobre bibliometria, eu não vou saber falar. Claro, não, aí você não vai saber. Inclusive, você vai se sentir desconfortável naquela turma. Né? Então, você sempre parte de um problema. Qual é o problema que nós vamos trabalhar hoje? O problema é, sei lá, como resolver a edificação ou o cálculo estrutural de um determinado prédio. Esse é o problema. E aí, aplica-se várias metodologias. Pode, por exemplo, fazer análise de projetos. Né? Tem várias possibilidades. Tudo é aplicável em conteúdos diversos, não tem problema. Agora precisa entender. Primeiro você precisa saber que objetivo você quer alcançar. Que competências você realmente quer desenvolver ali. Né? Agora tem assuntos matemáticos que você
tem uma outra visão, precisa estar fazendo mais exercício em casa, depende muito do conteúdo. Mas lá na Unisal, eles já estão utilizando isso de uma forma muito tranquila. Inclusive hoje é obrigatório, a partir deste ano 2014, foi obrigatório que 20% das aulas, né, de cada professor já seja dado com metodologias ativas. Verdade, isso requer uma nova formação de professores. Sim, aí o que eles fizeram? O que a Unisal fez? Tem 4 anos que eles estão investindo nisso. Não é da noite para o dia. Claro. Né? Então eles começaram com um grupo pequeno, que nem nós estamos fazendo aqui. Pessoas interessadas em estudar as metodologias, participar. Aí veio também um pouco do investimento da própria universidade. Pegaram 3 professores que estavam à frente desse grupo, mandaram para Harvard, lá para o grupo de Eric Mansur. Passaram 2 meses lá aprendendo. Trouxeram, disseminaram isso entre os professores, abriram cursos, fizeram cursos online também sobre as metodologias para os professores que não tinham, porque a Unisal, como está em Lorena, é um lugar que ali atende várias regiões, nem todo mundo mora ali, né? E o histórico da aplicação pela faculdade, a gente tem acesso a essas informações? Porque eu imagino que, como ela falou da alteração, né, da reeducação Sim. do professor, né? Uhum. Eu imagino que tem uma série de resistências, uma série de coisas, a história da cultura que a gente falou agora. É uma quebra de cultura organizacional total. total. Não é assim que você vai ensinar agora para os alunos, é assado. Isso deve ser um negócio chacoalhante. Por isso que começou esse processo há 4 anos, que eles já estão no 5º ano agora, de uma maneira voluntária, uma maneira das pessoas irem, ai que legal, isso está valendo a pena, deixa eu participar desse grupo. E aí eles começaram a fazer um treinamento em horários contrários. Né? Então, se o professor dava aula à noite, ele vinha 2 horas antes e tinham turmas específicas de treinamento e metodologia. Depois ele entrava em sala de aula. Então, eles não simplesmente soltaram. E sempre voluntário. E também tem uma coisa interessante, só uma finalização sobre as metodologias. Eu falei muito assim da associação em tecnologia como se fosse uma coisa grandiosa. As metodologias, elas podem ser aplicadas na sala de aula comum. Ok? A gente não precisa ter uma tecnologia, basta a gente ter um domínio dessa... E muitas vezes eu acho que isso, inclusive, é usado como uma desculpa para não aplicar. Isso. Não, é muito complexo esse negócio. Eu preciso de um laboratório desse. Não, você não precisa Eu preciso de um laboratório desse. É simples, você muitas vezes, quando aparece Jornal Nacional, né? Lá no interior de não sei aonde, uma professora que aplica uma metodologia que faz com que, quando você tem uma avaliação nacional, aquela escola está lá em cima. E que todo mundo fica, tal. Mas por quê? Vontade, né? É vontade de fazer com que as crianças aprendam, tenham um desenvolvimento diferenciado. Porque aí é o papel do indivíduo e do estímulo que ele dá para a atitude e de valor. Uma das coisas que eu tinha pensado, tinha pensado já com o Edmilson, estava falando sobre engenharia, né? O jogo da distribuição de cerveja, que é um estudo de logística e engenharia, pode ser feito com cartão. Tá certo? Então, de repente, a gente formando uma biblioteca, claro que eu acho que acaba sendo muito importante todo o debriefing depois, porque jogar por jogar pode ficar absolutamente perdido, né? E eu até percebo, né? Porque dou aula tanto expositiva como jogos de negócios da GV. Às vezes a pessoa diz, essa turma é terrível, coisa e tal. E o pessoal se envolve realmente na competição do jogo e tem conceitos que, por mais que ele estude contabilidade, caixa e competência, eles se entendem no jogo. Não conseguem entender de outra forma, tá? Porque é na prática que o pessoal faz realmente. Claro que já tem alguma conceituação prévia, mas eu acho que juntar talvez uma biblioteca aquele livro que você trouxe, eu copiei uma página só. É um livrinho para crianças de 5 anos, 5, 8, 13, né? Que tem os conceitos de dinâmica de sistema. E tem a exploração para ciências, para engenharia, para social, e todas essas aplicações, e os níveis em que aquilo pode estar sendo explorado. Então, de repente, poderia ser uma contribuição muito, muito grande se a gente formasse algumas bibliotecas com estudos e com principalmente exploração do aprendizado, né? Pode realmente ser legal. E para a administração, então, isso é tudo, né? Um outro ponto importante, que aí é que vem, assim, hoje está
trabalhando em pesquisas, né, aprofundamento dessas metodologias. Porque assim, hoje com certeza alguém já aplica metodologias ativas em sala de aula. A gente aplica estudo de casos, a gente aplica projetos, análise de projetos, desenvolvimento de projetos interdisciplinares, né? A gente aplica. A questão é que a gente não mensura isso, foi o que você falou no início. Né? Qual é a diferença desse nível de aprendizagem individual para o nível de aprendizagem em grupo? Né? Houve melhora? Essas metodologias, que contribuição estão trazendo? Então esse é um dos gargalos. Né? Que daí você precisa de um pouco de tecnologia que você pode fazer de outra maneira. Não necessariamente se você tem um laboratório, você pode fazer isso no Excel, você pode